Falando em passo, Mauro César Pereira, o Flamengo dá um grande passo rumo ao seu estádio, né? A ter o seu próprio estádio. O presidente Rodolfo Landim, ele entrou com um pedido oficial para a Caixa Econômica Federal para a construção do estádio na área do gasômetro, no Rio de Janeiro. Seria um estádio próprio, que daria muito mais dinheiro ainda para o Flamengo. E outra, né, Mauro? Qual seria o futuro do Maracanã? Agora, deixando claro, isso não é a conclusão de que o Flamengo vai ter seu próprio estádio, né, Mauro? A Caixa vai ter que analisar o pedido, como seria esse financiamento, e ainda tem alguma pendência com a Prefeitura do Rio ou não? Já está tudo aprovado? O primeiro ponto que é preciso frisar é que assim, o Flamengo não apresentou exatamente um projeto. O projeto seria um projeto de arquitetura e tal, como é que vai ser. O Flamengo apresentou uma ideia do que ele pretende fazer, qual seria a utilização do estádio, o que pode gerar de receita, o que pode valorizar o local, porque a Caixa não é dona. Primeiro, aliás, o que tem de fake news... Nossa Senhora, impressionante. Esse assunto é prato cheio porque tem muita gente apavorada com a possibilidade do Flamengo ter um estádio. Tem gente que está arrancando os cabelos, tirando as calças pela cabeça e tudo, porque sabe que o poderio do clube... Veja o caso do Palmeiras depois do Allianz Parque. Como cresceu em sócio-torcedor, né, como o clube teve um crescimento. Então, há um temor de muitos torcedores de times rivais, e gente na mídia também, de que o Flamengo tenha o seu estádio. Porque ele pode ser mais forte esportivamente se o estádio for bem construído, que o Maracanã é uma roubada. Maracanã é uma roubada danada, né? Maracanã, além de todas as questões do estádio, é ruim de acústica, a torcida fica longe, é um estádio feito para a dona FIFA, para a Copa do Mundo, não é um estádio com o conceito dos estádios de futebol que você faz hoje pensando em ter atmosfera, fazer daquele ambiente ali um ambiente favorável ao seu time e difícil para o adversário. Então as pessoas sabem que isso pode fortalecer muito ainda o clube que está bem à frente dos outros aí na questão financeira. Mas o que eles apresentaram foi uma ideia do que eles querem fazer, para daí dar outros passos. E existem vários outros elementos aí envolvidos. Claro, vai envolver a prefeitura, porque tem questão de trânsito, etc e tal. Isso que eu ia falar, prefeitura, Mauro, já tem alguma coisa aprovada? Não. Mas o prefeito se demonstrou à vontade, tem interesse, porque ali naquela região... Tem o Terminal Gentileza, está havendo uma revitalização daquela área, que é uma área morta do Rio de Janeiro, né? E é óbvio que um estádio de futebol ali, ele pode ser movimentar a área. Um alavancador ali de movimento. Não só em dia de jogo, mas sempre. O estádio está ali, a pessoa faz visitação, você passa ali e vê aquele... Né? O cara está chegando de avião no Rio de Janeiro, vai ver aquela região toda ali, que está toda degradada há décadas, né? Toda recuperada, e o estádio do clube ali, à beira do praia. E tem isso, porque tem muitas empresas ali ao redor, né? Pode ser área de almoço, restaurante, shopping. Museu, caramba. Exato. E ali o que acontece? O Flamengo faz o estádio aqui, ao redor, tem o terreno que a Caixa, ela é um fundo de investimento que é dono do terreno, e a Caixa Econômica é gestora porque é ligado ao fundo de garantia. Então a Caixa faz a gestão, não é dona, o terreno é privado, ele não é público, tem que ser comprado, não vai ganhar, não existe isso, não acredite nessa balela, isso é mentira. Aliás, eu até sempre aconselho, quiser saber tudo sobre o assunto, tem um canal no YouTube chamado Mundo na Bola, feito por um cara chamado Fabrício Kika. Ninguém no universo conhece esse assunto, estádio de futebol, mais do que esse cara. Pode ter um gringo lá fora, e deve conhecer talvez tanto quanto ele, mas é impossível, o cara sabe tudo, tudo. É absurdo, ele é um cara que estuda o assunto, extremamente competente, ele faz lives lá, explica tudo, tintim por tintim, mostra, é lá que você tem que buscar informação sobre esse assunto se você quiser realmente ficar informado, e não ficar ouvindo abobrinha e blá. Então, esse, eu não diria que é um grande passo, é um passo porque conseguiram mostrar, pelo menos agora, que foi uma falha antes, teria procurado a Caixa sem pelo menos uma ideia. O que a gente quer fazer aqui é isso, nosso modelo é esse, a ideia é fazer isso. Vamos fazer o estádio e tal, e a Caixa quer o quê? Aquilo ali não está gerando prejuízo, porque os terrenos estão parados. O estádio vai ser interessante no sentido de valorizar os outros terrenos ao redor para que outros investimentos aconteçam ali. A grosso modo é isso. Então esse é um passo, mas é um primeiro passo, eu diria. Não é um grande passo ainda. Aí tem que ver qual vai ser o desdobramento disso. Mas você acha que o Flamengo vai ter seu próprio estádio? Pelo que você está vendo ali da movimentação. Assim, se o Flamengo, de fato, for para cima agora e comprar o terreno, tem que comprar o terreno. Comprar o terreno, aí vai sair. Acho que aí vai sair. Aí como vai ser, eu não sei, se vai ser com venda de 30% de SAF, como o Landim pretende fazer, se vai ser de uma outra forma, vai ter um novo presidente no ano que vem, isso também é difícil até falar, porque a gente não sabe o que vai pensar, quem vai ser o novo presidente, né? Mas eu acho que se comprar o terreno vai sair. Eles não vão comprar um terreno para deixar lá, o terreno é nosso, botar pedra fundamental, não vão fazer isso. Se comprar o terreno vai sair. Claro que tem que passar por uma série de aprovações, como foi o do Corinthians, por exemplo.
Lembra? Tinha os tubos da Petrobras, teve que arrancar. Ali foi um gasômetro. A vaca. Tem uma questão de... Uma vaca que morava lá. Tinha tudo lá. É verdade. Que loucura, irmão. Cara, Eles apropriaram o terreno. Fazia uma mesa redonda, o Adescente Silvestre queria matá-lo. Toda semana ele ia lá e mostrava a vaca. Era a casa da vaca. Quando foram tirar a vaca, ela correu atrás dos caras. É verdade, pô. Tinha vaca também. Lá no do Flamengo não dá, né? Vaca não tem, mas o terreno, como for um gasômetro, tem a questão da contaminação do terreno, se tem um processo de descontaminação que ele tem que fazer, tem uma série de questões técnicas e burocráticas e políticas que vão ser envolvidas. Mas o primeiro passo é o quê? Querer comprar o terreno. Agora, que fique claro, o terreno não é público, o terreno não é da Caixa, a Caixa é gestora. Aliás, as pessoas não entendem. Por exemplo, por que o Corinthians fala da dívida do estádio com a Caixa? O dinheiro não foi a Caixa que emprestou, foi o BNDES. Só que você não pega dinheiro com o BNDES direto, tem que ter um banco garantidor. E o banco garantidor dessa operação foi a Caixa Econômica Federal. Então, a Caixa garante ao BNDES que ele vai receber o dinheiro que ele prestou, que é o Banco de Fomento do país, né, federal, o banco de Fomento do governo, e a dívida de quem pegou o dinheiro emprestado passa a ser com esse banco garantidor, que foi a Caixa, poderia ser o Banco do Brasil, alguma outra instituição bancária. Por isso que a Caixa está nessa pauta do Corinthians e do estádio de Itaquera sempre. Mas o dinheiro foi do BNDES na linha de crédito da Copa do Mundo. Muito generosa, por sinal, juros baixíssimos. Era uma maravilha aquilo ali, porque eles queriam construir estádio para a Copa do Mundo, então o BNDES fomentou. O Flamengo nunca pegou dinheiro com o BNDES. Tem outra fake news. O Flamengo pegou dinheiro com o BNDES porque o Bandeira de Melo trabalhava lá e era presidente. Nunca foi presidente de nada. Ele era um funcionário de carreira ali, na seção que ele trabalhava, ali um chefe de seção, coisa parecida. Era isso. E o Flamengo não pegou dinheiro com o BNDES. O Flamengo fez a sua recuperação de outras formas. Não tem BNDES na jogada. Agora pode ser até que possa pegar. Essa é uma das maneiras. Você pode chegar amanhã e falar, BNDES, eu vou desenvolver uma região aqui da cidade com a construção de estádio, quero empréstimo. Se você tem uma pequena empresa, uma indústria, pode ir ao BNDES também e pegar o dinheiro emprestado. Ele existe para isso. Aí você vai ter que seguir todas as regras e pagar. É só pagar. Agora, eu acho que, respondendo a sua pergunta, se comprarem de fato o terreno, que a intenção agora é comprar o terreno, eu acho que vai sair. Mas isso é coisa para 5 anos. Menos que isso é muito improvável. 5 anos do momento que definiu, pronto, comprou o terreno, vamos começar aqui a tocar a documentação, a parte burocrática e política, as aprovações. Acho que 5 anos mais ou menos para isso. E o Maracanã, o que vai ser do Maracanã? Vai jogar o Fluminense? Vai jogar o Vasco, que quer jogar lá toda hora, não quer? Vai jogar lá? Mas o Vasco não joga lá toda hora, né? Os Vasco usam muito São Januário. E querem ainda reformar São Januário, né? Detalhe, o Flamengo vai ficar jogando lá, se o Flamengo pegar a concessão com o Fluminense, é por 20 anos. O estádio levaria 5, 6 anos, sei lá, para ficar pronto. O Flamengo vai continuar jogando lá um bom tempo. E depois que inaugurasse o estádio, né, o Flamengo vai jogar lá contra o Fluminense, quando o Fluminense for mandante, contra o Vasco nos clássicos. Eventualmente, alguns outros jogos possam acontecer lá. Enfim. E aí o Fluminense joga, o Vasco quer mandar um jogo, outro joga. Aí é problema do governo do estado, ou do Flamengo e do Fluminense, enquanto eles forem gestores do estádio por 20 anos. Mas a ideia do Flamengo é ter o estádio, sei lá, vai jogar futebol feminino. O Flamengo tem mais 20 anos de Maracanã? Não, se ganhar a concessão. Tá. E ele e o Fluminense estão brigando para conseguir a concessão do estádio. Então, Agora, você acha que se o Flamengo for construir o estádio, ele vai continuar nessa concessão? Não, ele tem que continuar, a não ser que exista uma cláusula de saída, não sei se isso existe nesse edital. Ou diminuir o tempo, né? Não ser 20 anos. Eu acho difícil, porque você está junto com o Fluminense nessa, e você larga o Fluminense na mão do nada. Acho um pouco complicado, mas pelo que eu já conversei com pessoas do clube outras vezes, a intenção é pegar o Maracanã para garantir a gestão do Maracanã por 20 anos e tocar a obra do estádio com calma. Quando o estádio ficar pronto, né, conseguindo levar isso adiante, vai ficar com o Maracanã e com o estádio durante um tempo, os dois. Um junto com o Fluminense, cedendo para o Vasco, quando o Vasco quiser e tal, e o outro que vai ser a prioridade. Em determinado momento vai acabar o contrato e acabou, ponto final, seguimos. Se o Maracanã não der prejuízo para o Flamengo, ou custar barato, né? Porque o que acontece? O Maracanã tem... Se você tiver curiosidade, acesse o site da FERJ, Federação do Rio de Janeiro, procura lá, competições, Campeonato Carioca, aí você entra lá e jogo por jogo, até lá, relatório financeiro e tal, tem borderô. Também, da CBF também coloca isso durante o Brasileiro, Copa do Brasil. Aí você vai ver o borderô, é um horror. É um horror, os descontos, é uma coisa bizarra. Até os escoteiros recebem dinheiro também do Maracanã. Sério, escoteiro. Não é nem o Guinho, Zezinho, Luizinho, os escoteiros Merins. Né? Os escoteiros aparecem lá. Sério, a Associação dos Cronistas recebe também, do Rio de Janeiro. Tem um monte de desconto. E às vezes a federação ganha mais do que o clube. Porque ela tem uma mordida, acho que 10% fixa. Então, se a renda não for tão alta, os descontos são muitos, aí a federação garante o dela e o clube paga a conta. É muito absurdo. É muito absurdo. O Maracanã é uma operação, é uma roubada. Eu estava até acompanhando ali um canal do Atenção Vascaíno, estava escutando no final de semana. Muito bom, por sinal.
E estava lá num debate, aí veio a renda do jogo, Vasco e Nova Iguaçu. Aí um deles falou, não, tá vendo aí, por isso que o Fluminense e o Flamengo querem ser pro Maracanã, o Vasco também tem direito, olha só o tamanho da renda, 3 milhões, não sei o quê, São Januário é muito menor, não dá para ter uma renda dessa, 500 mil, pô. Aí eu pensei, o colega não deve ter olhado o borderô. Aí no dia seguinte eu fui escutar de novo. Aí eles estavam com o borderô e falando do borderô. É isso, é um absurdo. Tem muito desconto. Porra, é uma coisa absurda, é surreal. Uma renda de 3 milhões, o clube fica, sei lá, com 1 milhão e pouco, menos da metade, muitas vezes, é ridículo. Então tem que partir para outra mesmo, não tem jeito. Eu não sei por que o Fluminense também não pensa em alguma saída para ele, sabe? De poder largar aquilo lá. Larga aquilo lá para o governador, para aqueles caras lá. Aquele edital ridículo que eles fizeram na passada. Ainda tem que servir canapé para os caras. Sabe disso, né, Flávio? Tem lá no edital que você tem que dar camarotes para o governo do estado, tantos camarotes, e são numerados. Ó, queremos o camarote tal, tantas cadeiras, tantas vagas de estacionamento, e nos camarotes tem que servir canapé, salgadinho e bebidinhas e tal. Ah, se sou eu, eu servia, mas colocava um purgantezinho. Pô, é brincadeira. Só umas gotinhas, só não, isso assim, é tão vergonhoso que isso está no edital. Quer dizer, os caras querem, além de tudo, ainda uma mordomia e o clube tem que pagar por isso se quiser jogar ali. Então tem que se livrar dessa coisa de Maracanã. Até porque aquela porcaria nem Maracanã é. O Maracanã já demoliram, já acabaram com ele, violentaram ele. Fizeram um estádio que parece um estádio lá da Ucrânia, né? Daquela Eurocopa que foi na Ucrânia. Pô, é igualzinho. Se você pesquisar e botar estádio ucraniano Maracanã no Google, vai aparecer. Parece o estádio lá da Ucrânia, não é o Maracanã, aquilo nunca vai ser o Maracanã. O Maracanã era outra coisa, completamente, outro conceito, outro estádio. Aquilo era um templo, pô. Um estádio que recebia as pessoas de todas as classes sociais, da geral até a cadeira especial. Então você tinha ali do pobre ao rico no Maracanã. Geraldinos e Arquibaldos. Esse Maracanã é um estádio feito por um evento da FIFA, que é a Copa do Mundo, como todos esses estádios são. O caderno de encargos da FIFA que determina. Repara o estádio do Corinthians. Ele atrás dos gols, ele está sempre cheio. Mas na parte central, do lado de cá, das câmeras, ele nem sempre está cheio. Porque o ingresso ali é muito caro. E há uma desproporção ali, se você for analisar, a demanda maior, é claro que é para o ingresso mais barato. Mas é assim, porque aquilo é feito para evento da FIFA. Entendeu? Até estádio de futebol, até o Eduardo Tironi fala muito isso, eu acho boa essa metáfora, né? Estádio de futebol é como se você pegasse um avião de 300 passageiros, e você colocasse assim, 40% 50% é de executiva, e o resto de classe econômica. A executiva é pequenininha, por quê? Porque poucas pessoas se dispõem a pagar uma fortuna que é uma passagem daquela. E a maioria vai... No mais barato. No mais barato, é óbvio, né? Então, como é que o avião... Eles podem adaptar aquilo ali. Você manda o avião para o avião, o cara aumenta a executiva, diminui primeira classe e tal. Por que eles têm a executiva pequena? Porque a demanda é pequena. O estádio de futebol, às vezes, é o contrário. O lugar mais caro tem muita oferta e o lugar mais barato tem baixa oferta. Só que as pessoas não vão comprar aquele lugar mais caro, exceto em grandes jogos. E aí você tem o quê? Um estádio de 45 mil pessoas com 37, 38 mil. Nunca lota, raramente lota. Porque é mal feito, é mal planejado, é mal bolado. Você não vê isso no estádios, especialmente os novos, na Europa. Porque os caras já sabem qual é a demanda. Também tem diferença de preço de ingresso. Eles já vão na medida certa, o que deveria ser assim também. O Flamengo pode fazer isso se for um projeto bem desenhado, até porque não tem que passar por nenhuma aprovação da FIFA, né? Bom, eu dando uma opinião aqui, Flávio, para te passar também, que você acompanhou muito o Maracanã também, assim como eu, há menos tempo, mas também o Mauro, o Bruno, um pouco menos, porque ficava mais aqui em São Paulo. Agora, eu acho que o Maracanã acaba. O Maracanã sem o Flamengo, claro, tá desrespeitando o Fluminense, não. Mas a torcida do Flamengo tem mais massa que a do Fluminense e são dois clubes de massa tocando o Maracanã. Porque o Vasco, eu duvido que o Vasco vai deixar de usar São Januário. São Januário é a casa do Vasco. O Vasco fala tem reformar. Se tiver casa. Sim. Aí que ele não vai deixar a casa dele mesmo. Exatamente, porque São Januário, eles estão pensando até em reformar São Januário. Eu já escutei várias vezes aí que o Vasco quer aumentar São Januário, quer aumentar a capacidade. Agora, o Fluminense sozinho tocar o Maracanã, claro, o Flamengo vai fazer alguns jogos? Vai. Mas eu não sei, como diz o Mauro, olha a quantidade de taxa que os clubes pagam para manter o Maracanã. Eu temo não, porque eu acho que também fizeram por onde. Fizeram por onde também para o Flamengo cansar e ir buscar seu estádio. Mas o Maracanã poder perder sua utilidade.